Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje, nós dando sequência aos médiuns especiais, vamos entrar na variedade de médiuns escreventes. Então, aqui a classificação é, primeiro, segundo o modo de execução. Então, classificado em médiums escreventes ou psicógrafos, os que têm a faculdade de escreverem eles mesmos sob influência dos espíritos. Médiums escreventes mecânicos, aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que não têm nenhuma consciência daquilo que escrevem. São muito raros. Os médiums semimecânicos, aqueles cuja mão avança involuntariamente, mas têm a consciência instantânea das palavras ou das frases à medida que escrevem, que são os mais comuns. E tem os médiums intuitivos, aqueles com os quais os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é guiada pela vontade. Diferem dos médiuns inspirados em virtude de que estes últimos não têm necessidade de escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. E aí a nota do espírito. São muito comuns, mas também muito sujeitos ao erro, porque frequentemente não podem discernir o que provém dos espíritos ou de si mesmo. E os médiuns polígrafos, aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou que estão aptos a reproduzirem a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito comum, o segundo, de identidade de escrita, já é muito raro. Médiuns poliglotas, os que têm faculdade de falar ou de escrever em línguas que lhes são estranhas. Esses são muito raros. Médiuns iletrados, os que escrevem como médiuns sem saberem nem ler nem escrever em estado normal. Mais raros do que os precedentes, há uma maior dificuldade material a vencer. Segundo o desenvolvimento da faculdade. Então, aqueles são da primeira ordem, né? Agora segunda ordem. Muitos noviços, aqueles cujas... Não. Médiuns noviços, aqueles cujas faculdades não estão ainda completamente desenvolvidas e que se ressentem da experiência necessária. Médiuns improdutivos, os que não conseguem obter senão coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem continuidade. Médiuns feitos ou formados. Estes são aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações que recebem com facilidade, prontidão, sem hesitação. Concebe-se que este resultado não se pode obter senão pelo hábito, uma vez que, nos médiuns noviços, as comunicações são lentas e difíceis. Médiuns lacônicos, aqueles cujas comunicações, embora fáceis, são breves e sem desenvolvimento. Médiuns explícitos, as comunicações que obtêm têm toda a amplitude e toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado. Nota do espírito. Esta aptidão se prende à expansão e à facilidade de combinação de fluidos. Os espíritos os provocam para tratarem de assuntos que comportem grandes desenvolvimentos. Médiuns experimentados.
A facilidade de execução é um assunto do hábito que se adquire, frequentemente em pouco tempo, enquanto que a experiência é o resultado de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam. Julgar suas qualidades boas ou más pelos mais minuciosos sinais, discernir a velhacaria dos espíritos enganadores que se abrigam sob as aparências da verdade, compreende-se facilmente a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras são sem utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto do organismo. Creem-se mestres porque escrevem facilmente. Repudiam todos os conselhos e se tornam a presa de espíritos mentirosos e hipócritas que os conquistam lisonjeando seu orgulho. Médiums flexíveis. Aqueles cujas faculdades se prestam mais facilmente aos gêneros de comunicações, e pela qual todos os espíritos, ou quase todos, podem se manifestar espontaneamente ou por evocação. Esta variedade de médiums se aproxima muito da dos médiums sensitivos. Médiums exclusivos. Aqueles pelos quais um espírito se manifesta de preferência, mesmo com a exclusão de todos os outros, e responde por aqueles que se chamam por intermédio do médium. Nota do espírito. Isto se prende sempre a uma falta de flexibilidade. Quando o espírito é bom, pode-se ligar ao médium por simpatia e com uma finalidade louvável. Quando é mau, é sempre com a intenção de colocar o médium sob sua dependência. É antes um defeito do que uma qualidade, e muito vizinho da obsessão. Médiums de evocações. Os médiums flexíveis são naturalmente os mais próprios a este gênero de comunicações e às perguntas de detalhes que se podem dirigir aos espíritos. Sob este aspecto, há médiums muito especiais. Suas respostas se encerram quase sempre num quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Médiums de ditados espontâneos. Recebem de preferência comunicações espontâneas de parte de espíritos que se apresentam sem serem chamados. Quando esta faculdade é especial no médium, é difícil e algumas vezes mesmo impossível fazer uma evocação por seu intermédio. Entretanto, são melhor aparelhados do que os da variedade precedente. Isso aí já fala do espírito, né? Compreendei que, por aparelhagem, entendem-se aqui os materiais cerebrais, porque é preciso. Frequentemente, direi mesmo sempre, maior soma de inteligências para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entendei aqui por ditados espontâneos os que verdadeiramente merecem esse nome, e não algumas frases incompletas ou alguns pensamentos banais que se encontram em todas as estantes humanas. Ou seja, mesmo para os espíritos, há ideias, pensamentos que, na verdade, não acontecem, não correspondem a nenhuma comunicação. Por isso ele está citando banais, né? Terceira ordem, segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Então agora não é questão do médium, mas sim das comunicações. Médiuns versificadores. Obtêm mais facilmente do que os outros comunicações versificadas, bastante comuns para os maus versos, muito raros para os bons. Médiuns poéticos. Sem obterem versos, as comunicações que se recebem têm alguma coisa de vaporosa, de sentimental. Nada neles denota rudeza. São mais do que os outros, próprios à expressão de sentimentos ternos e afetuosos.
Neles tudo é vago, e seria inútil pedir-lhes algo preciso, que também são muito comuns. Médiuns positivos. Suas comunicações têm, em geral, um caráter de clareza e de precisão, que se presta voluntariamente aos detalhes circunstanciais, às notícias exatas. São bastante raros. Médiuns literários. Não têm nem o vago dos médiuns poéticos, nem o terra-terra dos médiuns positivos, mas dissertam com sagacidade. Seu estilo é correto, elegante e, frequentemente, de uma notável eloquência. Médiuns incorretos. Podem obter coisas muito boas, pensamentos de uma moralidade impreensível, mas seu estilo é difuso, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. E aí vai a colocação do espírito. A incorreção material do estilo se prende geralmente à falta de cultura intelectual do médium, que não é, para o espírito, um bom instrumento sob esse aspecto. O espírito a isso liga pouca importância. Para ele o pensamento é a coisa essencial, e vos deixa livre para dar-lhes a forma conveniente. Não ocorre o mesmo com ideias falsas e ilógicas que uma comunicação pode conter. São sempre um índice de inferioridade do espírito que se manifesta. Então, o espírito que está se comunicando através do médium incorreto, né, não necessariamente é um espírito evoluído. Na verdade, é um espírito que não está se preocupando muito com a condição do médium de entender, de se expressar, mas está se comunicando, que não para se confundir com espíritos que fazem a coisa má feita porque são espíritos inferiores. Médiuns historiadores. Aqueles que têm uma aptidão especial para o desenvolvimento histórico. Esta faculdade, como todas as outras, é independente dos conhecimentos do médium, porque se vê em pessoas sem instrução e mesmo crianças tratarem de assuntos bem acima de sua capacidade. Variedade rara de médiums positivos. Então, se médiums positivos já é raro, com essas características ainda é mais raro. Médiums científicos. Não dizemos sábios porque podem ser muito ignorantes, e não obstante isso, são mais especialmente próprios para as comunicações relativas às ciências. Médiums receitistas. Sua especialidade é servir mais facilmente de intérprete dos médiums para as prescrições médicas. É preciso não confundi-los com os médiums curadores, porque não fazem senão transmitir o pensamento do espírito e não têm por eles mesmos nenhuma influência. Bastante comuns esses médiums. Médiuns religiosos recebem muito especialmente comunicações de um caráter religioso ou que tratam de questões de religião, não obstante suas crenças e seus hábitos. Médiuns filósofos e moralistas. Suas comunicações têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia, muito comuns para a moral. O espírito Erasto comentando. Todos esses matizes são variedades de aptidões de bons médiuns. Quanto aos que têm uma aptidão especial para certas comunicações científicas, as históricas, médicas e outras, acima de sua capacidade intelectual, estejais persuadidos de que possuíam esses conhecimentos em uma outra existência, e que permaneceram neles em estado latente. Fazem que permaneceram neles em estado latente. Fazem parte dos materiais cerebrais necessários ao espírito que se manifesta. Esses são os elementos que lhes facilitam o caminho para comunicar suas próprias ideias,
porque esses médiuns são para ele instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que seria um bruto. Vamos entender, né? Vamos comunicar aqui uma compreensão sobre essa fala de Erasto. Então, as pessoas desenvolvem suas capacidades durante a vida, seja música, seja para ciência, matemática, para atividades médicas, né, clínicas. Esses conhecimentos não são perdidos quando a pessoa morre, né? Por quê? Porque é uma espécie de upload, né, vai para o espírito, né, e aí, numa nova encarnação, elas podem ou não se desenvolver, porque elas estão num estado latente no indivíduo. E aí, sendo esse indivíduo um médium, essas latências, né, se tornam proeminentes e facilitadoras de uma comunicação de outros espíritos, né, que vêm através dessas habilidades que o espírito obteve em vida passada, se manifestar, né, ainda que o espírito nesta encarnação não tenha desenvolvido, não tenha trabalhado nenhuma dessas habilidades. E isso é muito legal. Médiuns de comunicações triviais e obscenas. Essas palavras indicam o gênero de comunicações que certos médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Quem tenha estudado o mundo espírita em todos os graus da escala, sabe que os há cuja perversidade iguala com a dos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos em termos os mais grosseiros. Outros, menos abjetos, contentam-se com expressões triviais. Compreende-se que esses médiuns devem ter o desejo de ficarem livres da preferência desses espíritos e que devem invejar aqueles que, nas comunicações que recebem, não tiverem jamais uma palavra malsã. Seria preciso uma estranha aberração de ideias e ter se divorciado do bom senso para crer que uma semelhante linguagem possa ser a dos bons espíritos. Quarta categoria. Segundo as qualidades físicas do médium. Médiums calmos. Escrevem sempre com uma certa lentidão e sem experimentar a menor agitação. Médiums velozes. Escrevem com uma rapidez maior do que poderiam fazê-lo voluntariamente no estado normal. Os espíritos se comunicam por eles com a prontidão do relâmpago. Dir-se-ia que há neles uma superabundância de fluido que lhes permite se identificar instantaneamente com o espírito. Esta qualidade, algumas vezes, é inconveniente, porque a rapidez da escrita torna esta muito difícil para ser lida por qualquer outro que não seja médium. E aí o comentário. É muito cansativa, porque desprende muito fluido inutilmente. Médiuns convulsivos. São de um estado de excitação quase febril. Sua mão, e algumas vezes toda a sua pessoa, é agitada por um tremor que não podem dominar. A causa primeira, sem dúvida, está no organismo, mas depende muito também da natureza dos espíritos que se comunicam por eles. Os espíritos bons e benevolentes produzem sempre uma impressão doce e agradável. Os maus, ao contrário, produzem uma impressão penosa. É preciso que esses médiuns não se sirvam, senão raramente, de sua faculdade medianímica, cujo uso muito frequente poderia afetar o sistema nervoso. Então, essa é uma fala que o espírito completou, né? Quinta categoria, segundo as qualidades morais do médium. Nós os mencionamos sumariamente para a memória e para completar o quadro, visto que serão desenvolvidos mais adiante, nos capítulos especiais. Da infância moral dos médiuns, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, sobre os quais chamamos de atenção particular. Aí se verá a influência
que as qualidades e as manias dos médiums podem exercer sobre a firmeza das comunicações, e quais são os que, com razão, podem se considerar como médiums imperfeitos e bons médiums. Os médiums imperfeitos. Então, dos médiums imperfeitos tem lá uma quantidade deles. Médiuns obsidiados, aqueles que não podem se desembaraçar dos espíritos importunos e mentirosos, mas não se iludem. Médiuns fascinados, aqueles que são enganados pelos espíritos mentirosos e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médiuns levianos, os que não tomam sua faculdade a sério e dela não se servem senão por passatempo ou por coisas fúteis. Médiuns indiferentes, os que não tiram nenhum proveito da moral das instruções que recebem e não modificam em nada sua conduta e seus hábitos. Eles colocam indiferentes aqui, não poderia ser até transparente, né? As mensagens passam por eles e eles não reagem com elas. Médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de serem os únicos em relação com espíritos superiores, creem em sua infalibilidade e consideram como inferior e errado tudo o que não procede deles. Médiuns orgulhosos, os que envaidecem das comunicações que recebem, creem não ter mais nada para aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem, frequentemente da parte dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Médios suscetíveis, variedade de médiuns orgulhosos. Melindram-se com as críticas das quais suas comunicações podem ser objeto. Irritam-se com a menor contrariedade e se mostram que o que obtêm é para que seja admirado e não para pedir pareceres. Geralmente tomam aversão pelas pessoas que não os aplaudem, sem reserva, e desertam das reuniões onde não possam se impor e dominar. E aqui é um comentário do Espírito. E aqui no caso Erasto novamente. Deixai-os irem se pavonear em outra parte e procurarem ouvidos mais complacentes ou se retirarem para o isolamento. As reuniões que se privam de sua presença não têm uma grande perda. Então está aqui Erasto dizendo que é um médium com as suas qualidades anímicas, né, mediúnicas, medianímicas desenvolvidas. Porém, falta do que? Uma moralidade para poder participar realmente de uma reunião espírita séria, né, que está ali para comunicar coisas boas. Então, ele pode até comunicar coisas boas, mas ele passa por um filtro totalmente imoralizado, né? Imoralizado, pouco moralizado, né? E aí, portanto, sem ele, fica até melhor a reunião, né? Médiuns mercenários, os que exploram sua faculdade. Esses são os piores de todos, né? Médiuns ambiciosos, os que, sem pôr a preço sua faculdade, esperam dela tirar quaisquer vantagens. Médiuns de má fé, os que, tendo faculdades reais, simulam as que não têm para se darem importância. Não se pode dar o título de médium a pessoas que, não tendo nenhuma faculdade medianímica, não produzem efeitos senão pela charlatanice. Bom, se é pela charlatanice, então na verdade nem efeito é, né? Médiuns egoístas, aqueles que não se servem das suas faculdades senão para seu uso pessoal e guardam para eles as comunicações que recebem. Médiuns invejosos, os que veem com despeito os outros médiuns melhor apreciados e que lhes são superiores.
Todas essas más qualidades têm necessariamente a sua contrapartida no bem. Então, bons médiums. Médiums sérios. Os que não se servem de sua faculdade senão para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis. Creem profaná-la, fazendo-a servir à satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. Médiuns modestos. Os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por belas que sejam. Consideram-se como estranhos e não se creem ao abrigo das mistificações. Longe de fugirem aos avisos desinteressados, solicitam-nos. Médiuns devotados. Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão de cumprir e deve, quando isto seja necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e mesmo seu interesses materiais, para o bem dos outros. Médiuns seguros, os que, além da facilidade de execução, merecem plena confiança por seu próprio caráter. A natureza elevada dos espíritos que os assistem e que são os menos expostos a serem enganados. São os menos expostos a serem enganados. Veremos mais tarde que esta segurança não depende de nenhum modo dos nomes mais ou menos respeitáveis que os espíritos tomam. Interessante isso aí, hein? E aí é um comentário do espírito. É incontestável, bem o sabeis, que criticando assim as qualidades e as manias dos médiuns, isso suscitará contrariedade e mesmo ansiosidade em alguns. Mas o que isso importa? A mediunidade se expande dia por dia mais, e o médium que tomasse estas reflexões por mal provaria uma coisa, que não é bom médium. Quer dizer, que está assistido por maus espíritos. De resto, como disse, tudo isso não terá senão um tempo. E os maus médiums, os que abusam ou usam mal suas faculdades, sofrerão tristes consequências por isso. Como já ocorreu com alguns, aprenderão às suas custas, o que custa fazer girar em proveito de suas paixões terrestres um dom que Deus não lhes havia dado senão para o adiantamento moral. Se não podeis conduzi-los para o bom caminho, lamentai-os, porque, por assim dizê-lo, são réprobos de Deus. Fala de Erasto, né? E aí vem outro comentário importante, vamos lá. Esse quadro é de grande importância, não somente para os médiuns sinceros, que procurarão de boa fé, lendo-o, de preservar-se dos escolhos aos quais estão expostos, mas também para todos aqueles que se servem de médiums, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente deles esperar. Deveria estar constantemente sob os olhos de qualquer que se ocupe das manifestações, e igualmente da escala espírita, de que é complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão, mais do que pensais, para conduzir o espiritismo ao verdadeiro caminho. Sócrates. Todas essas variedades de médiuns apresentam graus infinitos em sua intensidade. Há várias que, propriamente falando, não são senão matizes, mas não deixam de ser o fato de aptidões especiais. Concebe-se que deve ser bastante raro que a faculdade de um médium seja rigorosamente circunscrita a um só gênero. O mesmo médium pode, sem dúvida, ter várias aptidões, mas há sempre uma que domina,
e é a que deve se interessar em cultivar, se for útil. É um erro grave o de querer insistir no desenvolvimento de uma faculdade que não se possui. É preciso cultivar todas das quais se reconhece o germe em si. Mas perseguir as outras, primeiro é perder tempo e, em segundo lugar, talvez enfraquecer, por certo, aquelas que já está dotado. Quando o princípio, o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta sempre por sinais inequívocos. Restringindo-se em sua especialidade, o médium pode distinguir-se e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de tudo, não obterá nada de bem. Anotai de passagem que o desejo de estender indefinidamente o círculo de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa que os espíritos jamais deixam impune. Os bons abandonam sempre o presunçoso, que se torna assim um joguete de espíritos enganadores. Infelizmente, não é raro se verem médiums que não se contentam com os dons que receberam e aspiram, por amor próprio ou ambição, a possuir faculdades excepcionais, próprias para fazê-los notados. Esta pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. Sócrates. O estudo da especialidade de um médium é necessário, não só para este, mas também para o evocador. Segundo a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se lhe quer dirigir, convém escolher o médium o mais apto para a coisa. Dirigir-se ao primeiro que chega é expor-se à resposta incompleta e errônea. Tomemos uma comparação nos fatos usuais. Não se confiará uma redação, mesmo uma simples cópia, ao primeiro que chega porque sabe escrever. O músico quer fazer executar um pedaço do canto de sua composição, tem à sua disposição vários cantores, todos hábeis. Entretanto, não os tomará ao acaso, escolherá para seu intérprete aquele cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades todas, numa palavra, respondem melhor à natureza do trecho. Os espíritos fazem o mesmo com respeito aos médiuns, e devemos imitar os espíritos. De outra parte, há que se notar que os matizes que a mediunidade apresenta e aos quais poder-se-ia ajuntar outros, não estão sempre em relação com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode ter habitualmente comunicações sérias, mesmo severas, e vice-versa. É ainda uma prova evidente de que atua sob a impulsão de uma força estranha. Voltaremos a este assunto no capítulo que se trata da influência moral do médium. Bom, então aqui a gente conclui esse extenso capítulo, tá? E o próximo vai ser a formação dos médiuns, já o capítulo 17. Então aqui também não tem muita coisa para se falar não, né? Foi tudo muito bem colocado, a gente discutiu algumas coisinhas. Então, se você ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se. Dá o seu like, compartilhe, né? E aí a gente pode levar esses estudos para mais pessoas, tá bom? Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar e por somente alegria. Sei, sei, sei,
mágoa, tristeza e rancor.